Olá, o Alesp em Pauta de hoje vai falar do Prontos para o Mundo, o maior programa público de intercâmbio já realizado no Brasil, destinado aos alunos da rede pública estadual de ensino. Olha, esse programa ele surge de um projeto de lei de autoria do governador Tarcísio de Freitas, aprovado aqui pela Assembleia Legislativa e que se tornou a Lei 17.861 de 2023. Muito bem, para sabermos mais sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a Simone Teles, que é assessora da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Obrigado pela sua presença, Débora, aqui nos nossos estúdios. E também recebo a Débora Iguchi, que é especialista em intercâmbio. Débora, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada pelo no nosso convite. Programa. Imagina, a gente é que agradece a disposição de vocês, né, de virem aqui falar sobre esse assunto, explicar, né, esse programa que é bem interessante. Né? Eu posso começar com... Pode ser qualquer uma das duas. As duas, quando vem sempre um homem ou uma mulher, eu sempre falo, o cavalheiro deixa, né, as damas primeiro falarem. Uhum. Mas no caso são vocês duas. Eu posso começar então com a Simone para explicar para a gente, né, Simone, um pouquinho desse programa. Tá. Vamos falar um pouquinho da essência dele, né? Então hoje a gente tem 1.000 alunos que nós vamos mandar para países de língua inglesa, tá? E eles vão fazer high school. Eles vão ficar lá por um período de 3 meses para poder ter a vivência e ter a experiência internacional. E também poder, de fato, trabalhar com as mesmas disciplinas que eles teriam aqui. Óbvio que a gente tem as equivalências, mas ele vai ter a oportunidade de fazer isso lá, tá? Não, e o bom desse programa, né, são 500, não são 1.000? Então, são 1.000 alunos. Então, nós temos o seguinte, nós temos 1.000 alunos que nós vamos mandar, só que nós estamos agora com um processo seletivo para 500 alunos. Então, nesse primeiro início agora de semestre, são 500 alunos que estamos selecionando, que a intenção é que eles embarquem no primeiro semestre de 2025 e, em dezembro, nós selecionaremos os 500 restantes. E aí a ideia é que eles consigam embarcar no segundo semestre de 2025. E aí é legal que a gente tem a Débora aqui. E aí você vai perguntar, mas Simone, por que vocês escolhem um pouco agora e um pouco depois, né? Na verdade, a gente dividiu os 1.000 alunos em 500 por uma questão de segurança, para a gente poder embarcar um número menor de alunos. Veja, a gente está com menor de idade, né? E aí eles vão passar... Mas tem uma faixa etária? Tem, na verdade, assim, o aluno ele inicia o programa, então a gente tem uma faixa etária estabelecida. Ele tem que ter acima de 14 anos e ele não pode completar 18 anos, tá? Sim. Então, assim, mas a nossa expectativa hoje é que a gente mande alunos entre 15 a 16 anos, porque eles estarão no segundo ano do ensino médio a partir da data de embarque, tá? Que acaba sendo mesmo a idade que a maioria dos estudantes costumam participar desse programa de high school. E eu fiquei tão animada quando eu fiquei sabendo desse projeto, porque eu acho que é uma oportunidade única deles poderem vivenciar um pouco da cultura local, porque eles vão viver exatamente como vivem e como estudam as pessoas, né, os estudantes dessa mesma faixa etária. Então, eles vão viver nos mesmos bairros que eles moram, eles vão aprender história, geografia, como um canadense, como um inglês, como um neozelandês aprende. Então, isso ajuda muito um estudante a entender o ponto de vista desses países, né? Porque eles pensam e enxergam o mundo de um jeito diferente do nosso. E isso é tão rico no programa de high school, justamente porque você consegue vivenciar e entender a realidade daquele povo, daquelas pessoas, né? E entender muito das decisões, né, políticas ou algumas decisões econômicas que eles tomam baseado na cultura mesmo. É isso mesmo. Então, é muito rico. Eu fiquei super animada quando eu conheci o programa, porque eu acho que é uma oportunidade desses jovens de vivenciarem uma cultura, não só a língua, não só o aprendizado, mas também de se adaptar a uma realidade diferente. Totalmente, né? E Diferente, hoje é verdade. é o que as empresas, é o que a sociedade busca, né? Jovens que são capazes de se adaptar num cenário diferente, que não está na zona de conforto deles, né? Então, ir sozinho
chegar num país que eles não conhecem, num idioma diferente, né? Viver numa casa que não é a nossa. É um desafio até para um adulto, né? Não, é difícil, não é fácil. Não, imagina se para um adulto já é difícil, imagina para essa faixa, exatamente, né? Da aborrecência, estou brincando, da adolescência. A gente brinca assim, fala aborrecência, mas gente, não tem, imagina para eles. É muito difícil. Para um adulto já é complicado, né? E na minha época, olha, que eu conheço de intercâmbio, o nome já diz, né? Intercâmbio, ou seja, se sai daqui para lá e vem de lá para cá. Intercâmbio que eu conheci na época que era hoje feito, não precisa mais filhos, voltar, hoje não né? tem mais hoje essa. Já pode eu digo os filhos da família que você depois tinha que receber de volta. Exatamente. Quer dizer, hoje não tem. Hoje não precisa. Hoje você pode ir, né? Hoje tem vários tipos de programa e é muito interessante porque o intercâmbio ele até saiu um pouco só da faixa etária, né? Dos 13 a 17 anos. Né? Hoje a gente tem intercâmbio para todas as idades. Sim. Não, inclusive, e na minha época o intercâmbio eram 6 meses. Eram 6 meses. Hoje tem vários formatos, né? Aí vinha a família, o menino, o garoto ia fazer o intercâmbio, ia para... Tá, vamos lá, para os Estados Unidos, para o Japão, para onde que fosse. E o filho da família que ele ficaria, depois vinha para cá. Né? Era uma troca, mas chama intercâmbio, é isso. Era por conta disso, exatamente. Começou nesse formato. Hoje, até pela procura, né, por países de língua inglesa, né, a quantidade de estudantes que vão não seria capaz, né, de trazer todo mundo para cá, né? Mas assim, hoje tem realmente programa para todas as faixas etárias, justamente porque muita gente que não viveu isso com 13, 17 anos busca viver, né, hoje. E é aquilo que a gente comentou, tem muito a ver com adaptação, né? Você conseguir ir para um lugar diferente, né? E conseguir perguntar para eles, né? Eu posso abrir a geladeira, eu posso comer, né? Isso, entender que não vai ter arroz e feijão todo dia, né? Porque o brasileiro é muito diferente, né? Que ele vai ter que se adaptar, né? A cultura. Então, em alguns países, o arroz não é o carboidrato principal, né? A batata. Então, tudo isso para eles é um desafio, né? Então, eu acho que eles conseguirem se adaptar nesse novo cenário vai ser muito rico para eles no futuro. E é por isso que tantas empresas hoje, até quando buscam estagiários, trainees, eles buscam pessoas que têm esse tipo de perfil, que tem essa flexibilidade, que você sabe que são capazes de se adaptar num cenário diferente do que ele está acostumado, né? Então, eu acho que eles vão crescer e aprender muito. Você sabe que a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né? E tem um objetivo do programa, quando a gente fala do aluno poder superar esses desafios, trabalhar ali com a resiliência, quando a gente entra na Secretaria da Educação com a ideia do Prontos para o Mundo, a gente trabalha ele como projeto de vida, tá? Então, o aluno, ele começa a se preparar no 9º ano do ensino médio e ele vai embarcar apenas no 2º ano do ensino médio, né? Então, o que a gente começa a trabalhar já na própria escola e com toda a rede, justamente o que esse aluno precisa. Então, hoje, a ideia é preparar ele para o futuro, entendeu? Então, a gente tem a preparação linguística, depois a gente também tem a ideia de preparar e trabalhar com ele do sonho, né? Então, assim, o que você quer ser, o que você quer fazer e o que é preciso para chegar lá, tá? Então, assim, dentro do programa, a gente já começa a trabalhar e o desafio maior para a gente é agora entender como que a gente preparou, porque ele vai chegar num contexto muito diverso, muito diverso, falando uma língua, né, que não é a dele, e que ele sai de um contexto de sala de aula e ele vai para uma realidade. Então, assim, eu acho que essa é a grande ideia do programa, que a gente consiga trazer para esse jovem uma grande oportunidade, tá? Só que aí é interessante e é legal a gente falar um pouco também que, se a gente for parar para pensar em termos de rede de educação, veja, nós temos todos os alunos do 9º ano podem participar do programa. Eu tenho um limite, que eu mando 1000 alunos, mas eu tenho na primeira fase do projeto, que o projeto tem 2 fases, né? Então, na primeira fase do projeto, os alunos do 9º ano começam a se preparar. O que eles precisam para poder se inscrever e participar do programa? Então, ele tem que ter uma alta frequência na escola. Então, assim, acima de 85% de presença. Ele tem que ter uma média que a gente chama também de alto desempenho escolar, que são 7 pontos.
tem que fazer o SARESP, tá? E SARESP é o... Tem que fazer o SARESP, exatamente. O SARESP é uma prova. Né? Isso. É isso que eu queria te perguntar, se tem alguma preparação, né? Tem. Antes deles irem para... Então, assim, o que acontece? A gente começa a trabalhar com ele no 9º ano, dizendo, olha, você tem um objetivo de embarcar no 2º ano do ensino médio para o high school? Ótimo. O que você precisa? Então, primeiro é ser um excelente aluno na rede. E o segundo é aprender a falar inglês. Tá? Então, E aí, esta é a primeira fase do programa. Então, se o aluno se torna elegível, porque ele tem todas essas qualidades, né? SARESP, nota e frequência, aí ele é convidado para fazer o curso de inglês. Então, nessa primeira versão, que a gente chama de ano 1 do programa, nós tivemos 70 mil melhores alunos que foram convidados a participar. E aí eles passam um ano fazendo o curso de inglês. Aí a gente tem os processos seletivos que eles acontecem em 2 etapas. Então ele vai fazer uma avaliação de inglês, a gente vai entender se ele está apto, e aí a Débora também pode falar um pouquinho, porque assim, existe um nível de proficiência que eu tenho que mandar ao aluno. Eu não posso mandar ele com um nível básico. Até não só pela parte acadêmica, mas uma preocupação que a gente tem no intercâmbio é a parte social, porque a gente está falando de adolescentes que precisam ter amigos, precisam, né, além de estudar também... Então realmente mudou muito, viu? Porque na época que eu me entendo por intercâmbio não tinha isso. Não, hoje a gente tem... Por exemplo, um tempo para você, ou um ano que seja, para você aprender a língua, ou pelo menos ter uma base, uma noção. Sim. Não ia. A gente era mandado o aluno 6 meses na época. Sem saber muito. Sem saber muito, só ia. Praticamente. E vinha o filho do casal, dos pais que se chamavam na época, né, que eram os pais ingleses, ou pais americanos. Chama de host family, né, host parent, né? Isso, exatamente. Hoje, na verdade, né, até porque... Os adolescentes têm um convívio, né, com o idioma muito mais próximo do que antigamente, né, com a televisão, internet, os games, né, e tudo mais, então muito mais próximo. Então essa parte do inglês é importante para o social do estudante. A gente percebe que o estudante tem uma experiência mais completa e uma adaptação muito melhor quando ele consegue fazer amigos. E para isso, ele precisa ter um mínimo de domínio do inglês. Isso. Porque a parte acadêmica, o estudante, se ele ele usa, né, as ferramentas hoje que existem, que ajudam a guiar ele consegue se virar. Mas no social, sem ter o básico do inglês, ele não vai conseguir justamente cultivar essas amizades, participar de times, de esporte, né, que é um fator importante na adaptação do estudante, justamente esporte, teatro, música, né? Essas áreas. E ele vai morar numa casa de família também, né? Ele vai acordar, entendeu? Ele vai dormir com essa família. E aí, pensando nesse aspecto, quando a gente começou a desenhar o programa, qual seria o nível mais adequado, ou pelo menos um nível básico, né? Para ele poder conseguir um mínimo. E aí, nós entendemos que a gente tem uma nomenclatura que a gente chama de A1, ou A2, isso é uma referência do Common European Framework, mas ele não é básico, ele é um básico indo para o intermediário, assim por dizer. Exatamente, é um pré-intermediário. E aí, assim, o que a gente precisa fazer para levar o nosso aluno para esse pré-intermediário? Então, hoje, a gente tem toda uma estratégia na própria secretaria, o currículo foi remodelado e modificado para que o aluno, de fato, consiga, ao término do ensino médio, sair com um desenvolvimento linguístico ali no nível de pré-intermediário para intermediário, só que a gente não chegou nesse ponto ainda. Então, a gente oferece um ano de curso online, no que a gente chama de contraturno ou extracurricular, porque nesse um ano, Sérgio, para você ter uma ideia, um aluno, se ele for de nível básico, se ele for A1, isso que eu queria saber, será que um ano ainda... Ele chega. Ele consegue... Ele chega com a carga horária, a gente estudou isso. Porque, assim, a ideia é que todo aluno da rede possa participar. Veja, o idioma não pode e não deve ser um empecilho. Eu sei, mas eu digo assim, até porque você ter uma noção da língua, o inglês é uma língua universal, né? Você ter uma noção, tudo bem, um ano você tem, mas se você falar o idioma já é complicado. Aliás, até aqui, porque você, na realidade, você acaba aprendendo mesmo a falar
o idioma lá. Mas você, Você sim, convivendo... a fluência. A fluência. A fluência você adquire lá, porque assim... A fluência, isso que eu queria dizer. Ao término de um fluência. ano aqui, ele vai ter inúmeras ferramentas comunicacionais, assim por dizer. Então, ele vai conseguir, de fato, se apresentar, passar pela alfândega, conhecer os amigos na escola. Então, a gente tira ele de um período que eu vou chamar assim, mais difícil, né? Uma espécie de uma inércia, que é iniciar a língua, falar o inglês. Quando ele chega lá, ele já tendo esse repertório, fica muito mais fácil para ele socializar. Nossa, entendeu? Essa é a ideia. Essa é a parte mais importante mesmo. Eu acho que o aluno se preparar, né, ele tendo como objetivo o intercâmbio, até eu falo isso para adultos, né? Quando você tem a viagem marcada, o seu intercâmbio marcado, o seu empenho para estudar inglês é outro. Porque uma coisa é você estudar aqui como que vira direita, como que vira esquerda, e eventualmente usar isso não se sabe quando na vida. Outra coisa é quando você já tem uma data, que ali você vai precisar, porque se eu não souber, eu vou me perder. Então, ele acaba vendo muito mais utilidade, né, praticidade naquilo, e o empenho é diferente. Então, a gente percebe que os estudantes que se preparam com mais antecedência, eles acabam se empenhando melhor nos estudos do idioma para poder justamente ter uma adaptação, viver um pouco melhor, um pouco mais fácil quando ele chega lá. Então, isso faz muita diferença, né? Os pais, os alunos, quando tem esse objetivo na família, toda a família parece que anda junto, né? Eles querem que participe, eles querem que faça, né? E isso parte até do próprio estudante, porque o estudante mesmo, ele não quer passar perrengue, né? Não quer. Quando ele chega lá. Então, ele começa a se empenhar mais. Então, a tendência, a curva de aprendizado o esperado, né? Que ele realmente desenvolva muito nesse ano, sabendo que tem essa possibilidade dele viver isso no exterior, né? Então, isso ajuda bastante. O que eu queria saber também... Eu falei na abertura do projeto, né? Da lei. Projeto da não, lei. que o governador virou lei. Né? Então, essa lei aqui, 17.861. Isso. Né? Que institui aí o âmbito da Secretaria de Educação, o programa de intercâmbio, né? Prontos para o Mundo. O que eu queria entender, porque o governador, né, com esse projeto que virou lei, está dando oportunidade aí, né, para que as pessoas, os alunos, crianças que seja da rede estadual, tenham oportunidade. Única. Exatamente. Eu queria que vocês falassem para a gente dessa oportunidade, né, que o governador está dando através dessa lei, né, para pessoas, alunos, né, ou famílias que nunca nem pensaram, né, nessa possibilidade. De classe média baixa, de baixa renda, vamos dizer assim, né, que nunca teriam não teriam condições de mandar um filho para o exterior. Mas se a gente for parar, eu só vou colocar um pouco de açúcar aqui para a Débora. Pensa no seguinte, a gente tem um aluno, vamos pegar um extremo do nosso estado de São Paulo, ele está numa comunidade rural, numa cidade pequena, sem shopping, né? Sem shopping, muitas vezes a gente tem depoimentos de alunos, entendeu? Sem escada rolante. Então, assim, a gente fala que ele vem do interior, vamos chamar assim, para o mundo. Porque, assim, ele vai chegar aqui numa cidade gigante, entendeu? Ele vai... numa metrópole andar de avião São pela Paulo. primeira vez na vida e já vai entrar e sentar e muito provavelmente uma aeromoça vai falar para ele, good morning, how can I help you? What would you like to eat? Então, quer dizer... Né? Bom dia, o que você quer comer? Então, assim, você imagina isso. E aí, acho que você pode contar um pouco mais aí pela tua própria experiência do intercâmbio, porque a gente fez um desenho acadêmico, saber, né? Apesar da experiência da gente ter com o intercâmbio, enfim, e tudo mais, mas, assim, a gente pensa sempre muito na aprendizagem, mas você também está lá nesse dia a dia. Então, bom a gente saber dela, qual é a importância. Exatamente. Para o jovem, principalmente, essa questão do intercâmbio. Né? Gente, quando eu fiquei sabendo desse projeto, eu me vi, né, nisso, porque eu fiz faculdade, eu na verdade sou formada em Ciências da Saúde, né, pela USP, e aí eu fiz meu intercâmbio durante a faculdade. E quando eu voltei, eu queria que todo mundo vivesse isso. E aí eu mudei de área completamente, porque todo mundo que eu encontrava, que me perguntava como foi, se achava que deveria ir, eu falava, gente, você tem que ir. Porque é uma experiência que vai mudar a sua vida. É única. É uma certeza. Muda, porque eu tive essa experiência na própria pele em casa.
E muda. Um estudante que vai, Fez ele nunca intercâmbio. volta a mesma pessoa. Ele nunca volta a mesma pessoa. A quantidade, a bagagem que ele volta é, assim, única e não tem preço. Não tem. Não tem preço. Então, eu falo isso para todo mundo, né? Então, se pudesse dar uma dica, é assim, não importa a sua idade, né? Tente viver essa experiência. Então, quando eu vi que o governo de São Paulo estava dando essa oportunidade para tantos estudantes que às vezes nunca viram, né, uma escada rolante, nunca entraram no elevador Não, e uma vão fazer sacada do tudo governador isso. brilhante, Não, é maravilhoso. maravilhosa. Eu Tá achei dando assim- oportunidade através dessa lei, né, para todos, para pessoas que não teriam condições, né, jovens que não teriam condições nenhuma de ir para o exterior. Gente, tanta coisa acontece, assim, eu tenho tantas histórias, e às vezes eu até nem conto para as pessoas, porque aí cria a expectativa, né, de que vai acontecer com elas. Mas a gente tem histórias incríveis de pessoas que conseguiram, num espaço curto de tempo. A gente já teve estudante, por exemplo, que estava jogando no campo de futebol lá da cidade deles, começou a chutar a bola e veio um olheiro, que era de um time de futebol americano, E falou, chamou ele "Quero." para fazer um teste de Teste, né? kicker. E hoje ele joga num college americano, assim. Então, uma pessoa que estava lá e acabou tendo uma oportunidade que ele nunca imaginou na vida, né? Então, assim, eles têm uma página em branco quando eles embarcam. Sim. E eles podem escrever a história que eles quiserem. Então, isso acho que é o mais rico do intercâmbio, que você realmente começa a escrever a sua história, né? Então, quando alguém te dá essa oportunidade, você tem que agarrar mesmo e, assim, Unhas e dentes, tentar assim por dizer. aproveitar ao máximo. Então, conhecer gente, participar de projetos. Então, eu tenho estudante que tocava violão em casa, lá teve a oportunidade de tocar no festival da cidade, né? E chama atenção e às vezes consegue uma oportunidade, né? E fora a experiência de vida mesmo, né? De você poder falar que fez, que viveu, né? Então, Quando você saiu daqui, né? só Você ter já é uma coisa, você sair do Exatamente. país para conhecer, né, uma outra cultura. Sim. conhecer a neve, Tipo, né? Muitos vão exato. viver a neve, A experiência né? da neve. Que vão amar nos primeiros dias, não sei É. como vai estar no final, né? Porque tem É. sempre... Então, assim, realmente, o brasileiro a gente brinca, né? Quando chega na neve, deita, né? E faz o anjinho, faz boneco de neve. Porque muita gente nunca teve essa experiência, né? Aqui, um país que não tem, né? A não ser no extremo sul, você poder vivenciar e saber o lado bom, o lado ruim. Porque eu morei na neve... E eu amava, né? Eu ficava, assim, deslumbrada. Até o dia que estava menos 6 graus, eu tive que tirar Tinha a neve a neve do do carro asfalto, né? para a pessoa poder sair. E eu falei, não, isso aqui não é tão legal assim não, né? E você começa não, a você perceber começa- tem os seus que nem percalços, tudo, né, é maravilhoso. E isso também ajuda você valorizar as coisas também quando volta, que isso é muito legal, né? A gente vive muita coisa boa, muita coisa que a gente quer trazer. Poxa, seria tão legal se isso tivesse no Brasil. E tem muita coisa que quando você vive lá, que às vezes você está num país, né, de primeiro mundo, você pensa, nossa, aqui tudo é perfeito. Não é, muita coisa falta e fala, nossa, aqui no Brasil isso funciona melhor, ou isso é mais legal aqui, né? O jeito como é feito. A gente Então, volta dando mais começa a valor, né? Eu acho que você volta mais patriota, é uma coisa... Sem dúvida. Mas Não, desculpa, pode ir, Não, Sérgio. não, pode Eu estava concluir. pensando aqui, né? Porque assim, quando a gente fala dessa oportunidade única, a gente pensa ali no aluno, no sonho, e a gente de fato tomou cuidado e ela pode nos ajudar. A gente desenhou o programa de tal sorte, Sérgio, que, por exemplo, o aluno, ele tem todas as despesas pagas. Tá? Então, eu ia entrar nessa seara agora dos custos. Dos custos. Como é que é 100%? 100%. Então, o que é 100%? Então, você pensa assim, ele vai ter todas as despesas iniciais. Então, ele tem que tirar passaporte, ele tem que tirar visto. Mas aí ele tem que se locomover da cidade dele para cá, muitas vezes, tá? A gente está pagando todo esse transporte, a gente incluiu, eu como mãe, né? Sim. Eu sou professora, mas eu sou mãe. Claro. E eu incluí seguro em tudo. Então, ele já tem um seguro viagem nacional. Tá? Então, ele vai se deslocar da cidade dele para cá. Também, se manter, exatamente. Ele vem, ele tem tudo pago. Aí, a gente tem a passagem aérea, ele vai morar em casa de família. A gente fez um pacote com pensão completa, com 4 refeições diárias. Então, ele tem toda a parte também da escola paga. Então, ele tem material didático, ele tem uniforme, o transporte para ir e vir da escola. E a gente tem o seguro saúde, que é muito importante a gente cuidar da saúde dele lá. E, além disso, ele ganha uma bolsa. Na verdade, são 2 bolsas. Uma bolsa que a gente chama de auxílio instalação. Tá? Pensa o seguinte, o auxílio instalação ele recebe aqui no Brasil, para ele se preparar para a viagem. Então, vai para o Canadá,
precisa comprar roupa de frio, né? E que muitos, dependendo da região que mora, não tem, né? Uma roupa apropriada, uma térmica, a própria mala, né? A Simone comentou que muitos estudantes às vezes não têm uma mala apropriada, né? Uma mala grande que possa, né, comportar tudo que precisa levar. Então eu achei assim maravilhoso porque eles pensaram realmente em todas as etapas mesmo. E a gente tem que pensar no cuidado pessoal, entendeu? Na higiene pessoal. Então, assim, a gente tomou todo esse cuidado. E enquanto ele estiver lá, ele também vai receber uma bolsa. Mas, assim, e qual é o motivo dele receber essa bolsa? Primeiro, que ele precisa de autonomia, porque, de fato, se você olhar todos os custos do programa, está tudo coberto. Mas ele tem que ter autonomia. Eu quero ir, sei lá, a um cinema, eu quero ir a um teatro, eu quero comprar alguma coisa diferente. Então, ele vai ter essa liberdade também. Então, a gente procurou pensar nessa experiência completa para que ele, de fato, pudesse viver a experiência do intercâmbio com muita segurança. Acho que, assim, segurança é a nossa principal preocupação, e aí ela pode dizer, com todas as regras do programa, e também para que seja uma experiência incrível. Ah, sem dúvida. Mas a gente vai continuar falando. Para voltar, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Nessa volta, eu quero que você fale da questão, né, da segurança, como disse agora a Simone. E também eu queria saber como é feita a triagem, eu digo assim, da família lá fora. Como é que é feito isso? Mas olha, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esse incrível programa que é Prontos para o Mundo. Voltamos em um minutinho. Muito bem, estamos de volta aqui com a Lespe em Pauta, hoje batendo esse papo aqui, conversando, né, com a Simone Telles, né, que é assessora da Fundação de Desenvolvimento da Educação, né, Simone, e a Débora Iguchi, que é uma especialista em intercâmbio, né, Débora? Bom, a gente está batendo esse papo aqui sobre esse programa Prontos para o Mundo, né? Queria que você, então, na volta, eu até falei, vamos falar, que ela falou, Simone, a Débora pode falar sobre a questão da segurança. É muito importante a gente também saber disso, né? Porque são crianças, são adolescentes, mas são crianças que estão indo para um outro país. Bom que os lugares que foram escolhidos para esse programa são lugares bastante seguros, né? Então isso já deixa os pais, né, um pouco mais tranquilos, né? E hoje tem muita ferramenta, né, que os estudantes conseguem ter para evitar algumas situações que antigamente, a gente estava até falando, os estudantes não tinha celular, né? Não tinha WhatsApp. Sim. As pessoas mandavam carta, né? Mandavam carta, aí você falava que estava triste, 15 dias depois sinal a mãe recebia e você já estava super bem, né? Sinal de fumaça. Então, sinal de fumaça. Então, assim, hoje a gente tem ferramentas tecnológicas que possibilitam, né, tanto o estudante ficar muito mais tranquilo, né, sabendo que a qualquer momento ele pode acionar, né, tanto a equipe aqui no Brasil que está dando suporte para eles, quanto a família, né, chamadas de vídeo, né, o próprio WhatsApp, e também eles têm muitas ferramentas linguísticas, né, então muita gente nesse início, a gente estava até comentando sobre o nível de inglês, às vezes vai com um nível lá mínimo, ainda não está muito seguro. Hoje eles têm muitos aplicativos, né, que eles conseguem usar, e que ajudam muito nessa chegada, né? Não, antigamente não tinha essa questão do aplicativo, que você, falando do aplicativo agora, você conversa, se bem que é horrível, mas tudo bem, não tem um jeito, não tem outro jeito, tem que ser assim. Você fala, né, e o aplicativo traduz tudo, tanto na sua língua como na língua da outra, e pronto. A ideia é só nesse momento de perrengue, né? Depois conseguir, claro. Né? Não, tem que aprender mesmo. Tem que aprender mesmo, tem que aprender, não adianta. Não tem muito jeito. E outros aplicativos, até, por exemplo, de mapas, né? Que antigamente o pessoal tinha o livrinho, né, dos mapas. Até hoje, qualquer aplicativo, né, você consegue usar para saber onde que é a escola, né? Ou onde que tem uma academia próxima, tem o Waze, né? Tem tudo. Tem o Waze, tem tudo. Imagina o intercâmbio de antes da minha época, então.
Como é que você fazia? Então, se você for pensar, a comunicação o que a era gente tudo fala, por carta. Nem exatamente. Então, se você for pensar hoje, Sérgio, é até muito mais seguro do que foi há 30, 40 anos. Porque a gente tem muito mais ferramentas, né? É claro que as preocupações dos pais mudaram um pouco, né? Em relação ao que se pensava há 30, 40 anos. Mas é muito mais seguro, se você for pensar. Porque a todo momento você consegue ter checkpoints, né? Você consegue checar se está tudo bem com o estudante, né? Então, as próprias agências aqui no Brasil conseguem, né? Checar se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, né? Rapidamente a gente consegue acionar uma equipe local para tentar ajudar o estudante, né? Então, todas as escolas que os estudantes vão, eles têm um coordenador internacional que só cuida dos estudantes internacionais. Então, isso dá muita segurança para o estudante, porque é uma equipe que todo mundo que está lá não é a primeira língua, né? Todo mundo que está lá não estão com os pais, então eles sabem, né, das preocupações, dos medos e possivelmente até do que pode não dar muito certo. Então eles já sabem, já conseguem dar o auxílio, né? Às vezes é cartão de banco, né? Tudo isso, dinheiro, eles conseguem ajudar os estudantes porque eles sabem que eles estão chegando lá e não são de lá, né? Então isso dá muita segurança também para os pais aqui. Eu te acho o seguinte, só muda a língua, né? Porque os medos são os mesmos. Tanto aqui quanto lá fora. Quanto lá, a mesma coisa. Mas sabe que lá fora até os pais relatam que depois que eles chegam, passam por esse momento, né, de adaptação, eles se sentem muito mais tranquilos, né? Até quando o estudante está lá. Porque aí ele vê que o estudante está se virando, né? Que é um lugar tranquilo, que é um lugar seguro, né? Já sabe que a família está lá para dar o suporte. E aí eles brincam até que eles relaxam mais. Acho que até porque não ficam vendo isso todo dia, né? Eles relaxam e aproveitam bastante. Então, a parte de segurança hoje, eu acho até que está mais tranquilo. Mas tem muita gente que se preocupa em relação à casa de família. Débora, como que é feita? Eu queria saber exatamente isso. Você falou da escolha. A escolha da família, né? Como é que você vai ali, entendeu? Falar, meu Deus, será que eu estou escolhendo a família errada pro, né? Sei lá, pro aluno, para a criança? Ela vai falar, depois eu vou falar o que a gente colocou pensando nisso, né? Quais foram, assim, alguns pré-requisitos e o que a gente vai fazer também para entender como está essa relação dele lá. Acho que 100% dos pais, a maior preocupação é em relação à família, né? Eu brinco que quando eu explico, né, sobre o programa, a parte acadêmica até não dura tanto. Agora, a parte da família é a parte que a gente fica realmente convencendo o pai de que é seguro. Se você for pensar, né, Sérgio, Simone, imagina alguém vindo de um país que você não conhece muito a respeito, entra na sua casa, você vai querer tratar essa pessoa que está dormindo dentro da sua casa bem ou mal? Vai querer tratar bem. Uma pessoa que está dentro da sua casa. Com tudo que é mais importante, tanto físico, né, de pessoal, bens pessoais, quanto emocionais, né? Seus filhos estão em casa, às vezes seu pai, sua mãe moram na sua casa, né? Então, você não vai querer tratar mal uma pessoa que está dentro da sua casa, né? Uma pessoa que eventualmente pode fazer alguma coisa ali de errado, pegar um avião e voltar no primeiro voo, né? E quando aquelas famílias, elas estão naquelas cidades, naquelas comunidades, naqueles bairros há muitos anos, porque é muito comum lá fora as pessoas se enraizarem mesmo, né? Então, eles estão lá há muitos anos, conhecem toda a comunidade. Eu falo até que o risco da família, né, do estudante, de repente, ir lá para a escola e falar, a minha mãe, né, minha host mother não cozinha muito bem, a comida não é muito boa, ou o banheiro não é muito limpo, né? É um risco para a família, né, desse estudante lá na comunidade que a família mora, fala mal, né, ou eventualmente falar, às vezes até uma verdade, né, para a sociedade que ela vive. Então, eu brinco que essa relação funciona bem porque é de interesse da família tratar bem o estudante que ela está recebendo e é interesse do estudante tratar bem o único ponto de apoio, né, que conhece, que vai ter ali no momento. Que vai ter lá no momento também tratar bem. Então, a relação costuma funcionar bem porque é interesse dos dois que dê certo. Não é que dá 100% certo o tempo todo, né? Mas, como os dois querem chegar no mesmo resultado, né, numa boa convivência, costuma dar muito certo esse tipo de acomodação, porque justamente os dois querem, né? Quando dois querem, né, nenhum briga. Então, é mais ou menos isso. É o contrário, não é quando um não quer, dois não brigam, não. É o contrário. Não briga. Então, é mais ou menos isso. Então, quando a gente para pensar dos riscos que a família tem de receber uma pessoa que ela não conhece, que ela nunca viu, os pais começam a perceber
que, olha, eles também têm o risco deles, né? É verdade, você conhece seu filho, você sabe que ele é educado, que ele é bacana, ou não, né? Lá do outro lado, eles não sabem. É uma pessoa que eles também estão vendo um papel, estão vendo uma foto, né? Um papel. Então é um risco muito grande. Uma outra pessoa com um idioma diferente. Diferente. Né? Com costume diferente. Costume, cultura, tudo diferente. Você fala, cara, será que vai dar certo? E aí tem uma coisa que a gente está fazendo, e aí eu estou adorando falar com a Débora, porque ela vai validando um pouquinho, né? A gente está buscando preparar esse aluno antes de sair do Brasil, de fato, porque assim, normalmente, tá, quando você vai fazer um intercâmbio, você vai na agência, Débora me corrige, eu vou lá e compro para minha filha, e aí vai falar, olha, você vai para tal país, não sei o que, tal, vai dar umas instruções, 1, 2 ou 3, e vida que segue, subiu no avião e nós vamos. Conosco não, a gente vai ter esses 6 meses para preparar o aluno, então para ele entender o que é de fato uma diversidade cultural de algo que está errado. Então, por exemplo, ele vai estar na casa de família? Vai. Mas vai comer uma comida diferente? Vai. A gente tem depoimento de alunos quando eles voltam, por exemplo, uma das coisas que eles mais acham engraçado ou difícil é abacate com sal. Né? Porque você come na salada, você normalmente coloca abacate, você tempera. E eles falam assim, professora, me deram abacate com sal. E eu falo, então, assim, são coisas bobas, né? Mas, assim, então a gente vai trabalhar a adaptação desse aluno para ele entender que, de fato, ele vai ter que trabalhar com essa interculturalidade, né? E ele vai começar a entender e distinguir o que é padrão, o que é normal do que é uma anormalidade. E existe um outro ponto também que a Secretaria da Educação, nós vamos, pelo menos nos primeiros 15 dias, nós vamos embarcar com um grupo de alunos. Sim, claro. Nós estaremos lá, eu vou entrar na casa de família, eu vou conhecer, nós vamos até a escola. Então, você tem um aluno preparado para poder entender que vai ser diferente durante 6 meses, com situações diversas. Quem está nos ajudando com essa preparação são os próprias áreas de educação dos consulados dos países, né? Então, e nós também estaremos lá, né? Porque o primeiro período de adaptação é complexo. Então, vocês têm uma parceria com os consulados? Temos uma parceria com os consulados, tá? Vamos falar um pouquinho. Claro que você não vai botar o menino dentro do avião e falar, vai para lá. Claro que vocês vão no começo ou nos primeiros, nós vamos nos primeiros 15 dias. Então, a gente começa a preparação aqui no Brasil, então a gente tem a parceria com os consulados. Então, hoje vou falar um pouquinho dos países. Nós estamos mandando os nossos alunos para o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Reino Unido da Grã-Bretanha. Então, pensa que todos esses países já estamos nas nossas tratativas de parceria, estamos em contato direto com o consulado, tem, óbvio, a parte de vício, mas tem o pessoal da educação que vem conosco para poder trazer a experiência para o aluno, tá? E nos primeiros 15 dias, nós estaremos lá. Essa orientação, ela é fundamental. Hoje a gente faz essa orientação justamente porque o sucesso do intercâmbio depende da expectativa do estudante estar bem alinhada do que ele vai receber. Eu brinco que o que chega lá às vezes não é nem ruim nem bom, mas se é diferente do que o estudante está esperando, não vai dar certo, né? O estudante está esperando uma coisa e chega a outra. Então é importante esse alinhamento. A gente também faz essas orientações justamente para que o estudante chegue preparado para saber o que vai enfrentar, né? Então, assim, às vezes as casas, né? A gente até um spoiler aqui já para Simone. As casas lá fora, eles são assim mais bagunçadinhas, né? Porque o brasileiro é um povo muito preocupado com essa parte de limpeza, da casa estar bem organizada. E lá fora eles não têm essa mesma preocupação. Mesmo no Japão, né? Que as cidades são limpíssimas, a rua não tem um lixo. Quando você entra na casa deles, você vê que ela é bagunçadinha, ela não é tão organizada como a casa do brasileiro, né? Então, eles já sentem uma diferença quando chegam, né? Às vezes chega, tem um monte de roupa espalhada, né? E a gente fala, olha, não pode estar suja, mas né, arrumadinha como é a sua casa, né? Sua mãe ajuda ali, faz tudo, não vai ter. Né? Então, esse tipo de alinhamento, a parte de alimentação também é importante. Rotina, né? Na família. Como que é. E lembrar, uma coisa que eu sempre falo para os estudantes, Simone, que você está indo para lá para você se adaptar
a cultura regras deles e a cultura. e não eles se adaptarem Adaptarem à sua. Isso é importante, porque é difícil, até para um adulto, né, ainda mais para um adolescente, entender, né, que você vai ter que fazer concessões, né? Você vai ter que pensar fora da caixinha, né, entender que lá é diferente. E que é por um período curto de tempo, eu brinco, né? Sim. Olha, não é para a vida toda, mas por esse período você vai lá ajustar a alimentação, vai ajustar os hábitos, eles também não costumam tomar banho todos os dias, né? Sim. Então, eles estranham... principalmente nos países mais frios. Né? Então, a gente já tem que alinhar... Gente, mas é um lugar, Nova Zelândia, por maravilhoso. exemplo. Caramba, maravilhoso. Mas é lá do outro lado. Do outro lado. Aparentemente é assustador por conta das horas de voo, tá? Mas assim, para mim é um dos países, óbvio, é difícil de falar, sim. Mas é um dos países que tem um acolhimento, principalmente com estudante menor de idade, é fantástico, entendeu? São mais acolhedores. São super acolhedores. Eu tive em missão também pelo governo do estado e eu conheci a Nova Zelândia. E eu trouxe uma palavra da Nova Zelândia que eles vivem falando lovely. Tudo é maravilhoso. Então, lovely, lovely, lovely. Então, assim, e a gente fez visitas a escolas e você vê de fato, entendeu? A maneira com que eles estão preparados para acolher o aluno. Eu acho que o mais importante de tudo, principalmente nas escolhas dos países, é este acolhimento. Né? Porque o nosso aluno ele precisa se sentir acolhido para a gente poder evitar os desafios emocionais. Porque ele vai sentir, foi aquilo que a Débora falou. A gente está se preparando para isso, inclusive nós temos no programa do Governo do Estado, na verdade na SEDUC, um projeto Conviva. O projeto Conviva, a gente tem ali a possibilidade dos alunos terem um atendimento psicológico. E o nosso aluno estará lá. E ele terá o atendimento psicológico. Porque são muitas mudanças de verdade. Né? Então, você tem a comida diferente, né? A casa mais bagunçadinha, o frio, entendeu? A rotina. Porque, assim, você tem rotina. Se todo mundo acorda às 5 da manhã, e a Débora me corrige, você vai acordar, entendeu? Se vai andar de bicicleta, você vai ser convidado para andar. Você, na verdade, vai se inserir numa família. Por isso que eu gosto sempre de dizer, uma das coisas que a gente vai trabalhar com eles, que é um termo em inglês, e a gente está trabalhando tudo em inglês com eles, que é o host mother e host father, né? Que seriam o quê? É o pai e a mãe. Então, é família e é rotina. E é seguir as regras mesmo. Exatamente. Mas assim, eu queria entender melhor o critério de escolha das famílias. Como é que é esse critério? Como é que você... Né, por exemplo, vai mandar esse adolescente para aquela família e que você... uma pesquisa é feita com as famílias, como é que é? Não, a Débora pode me corrigir, mas quando a gente fez... o que acontece é o seguinte, a escolha é pela escola. Certo, isso, é pela região da escola, porque nas escolas de ensino médio, depende do país, claro, mas assim, na média, você tem uma área que o estudante precisa morar naquela região próxima à escola. Então, esse seria um dos critérios, né? A família também tem que se inscrever no programa. E uma vez que ela se inscreve no programa, o coordenador, né, do programa de homestay visita. Mas a família tem algum benefício? A família se inscrevendo no programa, ela tem... Por causa disso, isso que eu queria saber. Uma ajuda de custo. Um benefício. Existem alguns programas que a família é 100% voluntária, mas hoje a maior parte dos programas a família recebe uma ajuda de custo. Tá? Eu brinco que nenhuma família fica rica, né, recebendo um estudante, mas acabou sendo necessário para viabilizar a vinda do estudante, porque ele acaba comendo na casa, acaba tendo gasto tudo isso com gasto, são gastos. São gastos a mais. Não é brincadeira. Você já tem um gasto com a sua própria família, que não é fácil, entendeu? Sim. Você vai para uma casa que tem uma família de 4, 5 pessoas, você imagina. Imagina o adolescente, né? Que come bem, né? E dependendo do adolescente, entendeu? Que nem tinha o meu em casa, que comia... Que nem comia sem parar, né? 3, 4... Aí E a gente incluiu, imagina, tem um custo. A gente incluiu 4 refeições. 4 refeições significa que ele vai levar um lanchinho. Ainda. Tá? Porque ele vai almoçar, ele vai tomar café da manhã, vai almoçar e jantar. Então tem um lanchinho aí. Entendeu? Tem um lanchinho, então isso também custa. Então, assim, antigamente a maioria das famílias eram voluntárias, mas chegou um momento que as famílias queriam receber estudante, mas como isso estava, né, onerando um pouco o orçamento, eles acabaram
tendo essa alternativa que acabou funcionando bem, então a família tem essa ajuda de custo, ela recebe, mas eu falo que não é por isso que a família é melhor ou pior do que uma família voluntária, né? Muitos pais ficam, acho que a família voluntária deve ser melhor porque ela recebe, porque quer. Eu falo, não, na verdade é porque a outra família, se não tivesse, não poderia receber, né? Ela teria um custo que não caberia lá no orçamento dela. Mas vocês procuram saber, por exemplo, isso que é interessante, da família. No bastidor, né? Eu estou assim intrigado, porque muitas vezes é teu filho, né, velho? Você vai mandar um adolescente para casa de uma pessoa que você não sabe. Eu digo a questão de antecedentes, de um monte de coisa, de situações, saber como é que é essa família, como é que é o pai, a mãe, né? Que tipo de vida que eles levam. No geral, eles todos mandam antecedentes criminais, né? Então, vê se essa parte está tudo certinha no governo, se não tem nenhuma pendência. Eles fazem essas inspeções na casa. Sim. E, no geral, essas famílias recebem estudantes há muito tempo, né? Então, todo estudante... já são famílias que já recebem, já estão acostumadas a receber. E aí, no final do programa, os estudantes costumam dar feedback em relação à família. Então, as organizações também já têm uma ideia, assim, essas famílias funcionam melhor com brasileiros, essas famílias funcionam melhores com chineses ou com italianos, né? Porque são perfis diferentes de estudantes. Né? Então, também tem isso, né? Às vezes uma família mais acolhedora, às vezes cabe melhor para um brasileiro, às vezes uma família que é mais direta, às vezes é melhor para um estudante, de repente um asiático que é mais na dele. Então, eles também têm um pouco dessa preocupação, né? Agora, Débora, salvo engano, aí você me corrige, mas a relação da família com a escola é muito forte. Então, imagina o seguinte, eu escolho uma escola para mandar o meu aluno. E esta família está ligada à escola. Então, a escola tem uma responsabilidade. Porque ela disse aqui no começo, e uma das coisas que a gente procurou entender bastante, estudar e até conhecer e visitar, é justamente isso, esse coordenador local. Porque você vai ter uma pessoa lá na escola que vai receber o nosso aluno e vai ser o ponto focal. E este ponto focal esta pessoa que vai fazer exatamente a ponte entre escola e casa de família. Veja, eu compro a escola e a casa de família vem junto com a escola. Eu acho que a Débora poderia falar um pouco mais, porque a gente vai muito para a relação com a escola, entendeu? E a própria responsabilidade que a escola também tem, né, Débora? Por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, as famílias são cadastradas no governo. Então, isso também é bem diferente, né? Porque já é diferente, não é cadastrada numa empresa. Então, por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, as famílias são cadastradas no governo. Então, assim, realmente o grau de cuidado, né, que a família tem, inclusive, de receber um estudante é muito grande, porque é um programa que é realmente administrado. A responsabilidade é muito grande deles. Tanto do próprio governo, né, que faz o programa, quanto da família que está recebendo o estudante. Então, funciona muito bem. Existem outros formatos, né, em outros países, que a escola tem parceria com uma empresa para fazer a gestão dessas famílias, porque dependendo da escola, eles recebem muitos alunos internacionais. Então, ficaria inviável também criar um departamento para isso, né? E aí, o que eles fazem como se fosse uma licitação, né, de uma empresa que vai cuidar da gestão das famílias para a escola, né? Então, não chega a ser diretamente para o governo, mas é uma empresa cadastrada, digamos assim, no governo. E aí, ela que faz a gestão. Eles levam muito a sério, né, o cuidado e a segurança dos menores de idade, né? Eles sabem que os estudantes estão sem a família lá. Então, em muitos países tem carta de custódia, por exemplo, no Canadá, que a escola assina um termo que ele é responsável pelo estudante, isso passa em cartório. Então, assim, é muito sério, né? Então, é um documento oficial, passado em cartório, de que a escola, né, o coordenador daquela escola é responsável por aquele menor de idade. Então, assim, os governos lá fora são muito responsáveis, né, para conseguir formatar um programa que recebe... Mas tem que ser, gente, tá certo, né? Tem que ser, porque você está numa responsabilidade, a responsabilidade é muito grande. Você está com o filho dos outros, o filho de uma outra pessoa, ainda mais de filhos de outro país, de uma família de outro país, que você não sabe nem quem são os pais, quem são... E você está ali cuidando deles, acontece alguma coisa, já pensou? Não. É uma loucura. A dor de cabeça, né? Pois é, não, estão certíssimos. Então quer dizer que cada país tem um tipo de procedimento. Quer dizer, Nova Zelândia, como
Você acabou de explicar, é o governo que faz essa parte. Exatamente. E um outro país, sei lá, que seja... O Canadá, por exemplo, o que as escolas fazem, né, os distritos escolares que a gente fala, eles têm uma empresa que trabalha em parceria, então é como se fosse, né, uma parceria com as escolas, né, com o Departamento de Educação da região, e que eles fazem a administração das casas de família. Porque o Canadá, por exemplo, tem escolas que às vezes 40% são de international students, são de estudantes internacionais, então é um número grande assim de estudantes mesmo para eles conseguirem administrar. E aí eles fazem essas parcerias com essas empresas, né, para conseguir ter uma gestão melhor das casas de família. E será que isso já se tornou, é só curiosidade, um negócio para famílias que recebem aluno? Porque você falou que tem famílias que já faz isso, né, há trocentos anos recebendo... Esse tipo de programa de high school, não tanto. Mas a gente tem famílias Eu digo de já viver disso, né? Tem famílias lá, principalmente no Canadá, né, que eles têm uma casa anexa, né? Ah, tá. Só para receber estudantes. Mas, no geral, esse tipo de família prefere receber estudantes com mais de 18 anos. Porque aí o grau de responsabilidade... Aliás, você queria até falar sobre essa questão de programas para pessoas também já adultas. Eu comentei, né, Sérgio, porque sempre que as pessoas comentam de intercâmbio, elas normalmente pensam imediatamente em programas para adolescentes, né, de 13 a 17 anos, que, de fato, ainda é o maior número de estudantes. Mas hoje, a gente tem... talvez até quase 50-50 agora, 50% de estudantes em outras faixas etárias. Então, a gente tem desde o adulto, do jovem adulto, que se formou e quer fazer, melhorar a carreira, né? Então, quer melhorar o inglês para isso. E a gente hoje tem uma faixa etária muito grande de pessoas que estão para se aposentar ou se aposentaram e vão viver essa experiência. E eu brinco que eles são quase adolescentes, né? Porque eles sempre quiseram viver isso, Eu acho que eles devem dar mais trabalho que os meus alunos, né? Mas mais animados até, porque eles querem viver isso. Então, assim, é legal também a gente pensar que hoje o intercâmbio ele já atinge todas as faixas etárias. Então, é muito legal as pessoas saberem, né, que não é porque não viajou quando tinha 13, 14, 17 anos que não pode viver uma experiência parecida, né? Mas eu, particularmente, sou muito fã do high school, desse programa do ensino médio, porque eu acho que é a chance que eles têm mesmo de viver naquela comunidade, sabe? De viver exatamente como eles vivem. Então, eu acho que é uma oportunidade única mesmo deles viverem. A gente está, infelizmente, chegando ao final do programa. Eu quero saber da Simone. Infelizmente, a gente tinha muito mais assunto para conversar sobre esse programa, que é maravilhoso. Mas, Simone, eu queria saber dos impactos, né? Qual é o impacto de uma ação como essa, no caso aí, para a educação, né, e para a SEDUC? Sim, o impacto para a SEDUC... ele é, vamos dizer assim, gigantesco. Quando a gente começou o programa, eu falei que ele é feito de fases. Então, você imagina o seguinte, o aluno no 9º ano começa a se preparar. Quando ele começa a se preparar e ele tem, de fato, o intercâmbio como objetivo de vida, ele tem que ser o quê? O melhor aluno da rede. Que nem você tinha falado. Ele não pode faltar, ele tem que falar inglês. Então, isso é o... acho que assim, no fim do dia, o intercâmbio, ele vai trazer um impacto para 1.000 alunos, que é uma experiência única, mas se você imaginar que você tem hoje aproximadamente 1.200.000 alunos no ensino médio, e que esse aluno sai do 9º ano e vai para o ensino médio, e que se todos eles, ou um grande percentual, tiver o objetivo de ir para o intercâmbio, ele vai ter que aprender a se planejar. Porque ele vai ter que começar o início do eu quero ir para o intercâmbio, ele vai cuidar da sua nota, ele vai cuidar da sua frequência e da língua inglesa. Então, hoje o impacto, ele é um impacto na rede muito grande, porque ele mobiliza a rede toda pela disputa e pela vontade, né? E o impacto da vida desses 1.000 alunos, como a Débora disse, na verdade, assim, no popular, ele nunca mais vai ser o mesmo. Mas, quando você volta, ele tem um novo comportamento. Ele desenvolveu habilidades e competências fundamentais e importantes para o mercado de trabalho, principalmente. Então, imagina que ele volta no 2º ano de ensino médio, no 3º ele já vai para o vestibular, e a partir daí
de fato a gente vai para o O mercado. bom é que vão conhecer outra cultura, outro mundo e tudo. acabou. Eu quero agora no final, não tem, meu diretor está aqui dizendo, encerra, já estamos no final e não tem jeito. Eu queria ter mais tempo aqui para conversar com vocês, mas eu queria de vocês duas que deixassem uma mensagem, né, para o nosso telespectador, para quem vai ter essa oportunidade, né, de estar indo fazer esse programa. O que eu queria dizer é aproveitem muito essa oportunidade. Quem tiver interesse, procure se organizar para poder participar desse programa, porque a vida vai ser diferente se vocês conseguirem vivenciar essa experiência. Então, eu estou torcendo muito para que todo mundo aqui consiga participar um dia e conseguir realizar o sonho de viver, né, esse intercâmbio. Legal, Exatamente. Bom, eu vou falar agora, então, você já entendeu o que é o sonho. Eu vou falar direto para você, que é o aluno do 9º ano do ensino médio agora. A gente já está iniciando o ano 2 do intercâmbio. Então, esse é o momento que você tem que batalhar, entendeu? Faz o Saresp em novembro, tá? Você, pai e mãe também, que estão ouvindo aí, faz o Saresp em novembro, tira aquela nota maravilhosa, não falta na escola por nada. Hoje eu estou com um pouquinho de dorzinha de cabeça. Remédio, escola, tá? Então, assim, começa a se planejar agora. O 9º ano está aqui. Depois, para você, aluno que está concorrendo, a gente tem o 2º processo seletivo. Pega o inglês, assim, estuda ali o máximo que você puder, porque a gente tem mais 500 vagas que vão embarcar no 2º semestre de 2025. Tá aí, gente. Tá aí a bela dica da Simone aí. Então, faça o que ela disse aqui. Gente, Simone, Débora, obrigado pela participação de vocês obrigada, aqui. Sérgio. Obrigada, Tá, prazer, a gente é que viu? agradece. Muito bem, pessoal. A Lesp em pauta de hoje chega ao fim. Termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.